Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. E nesse vídeo aqui finalmente chegou, né? Demorou, mas chegou. Palpite mais completo com 5 duplos. Trago informações aí para ajudar a gente a melhorar os nossos palpites para a Loteca 1249, Copa Sul-Americana e Libertadores agora no meio de semana. E olha que essa grade aqui, quando a gente vai olhar os números, tá complicado, hein? Aqui no canal tem um vídeo, né, falando do resultado oficial da Loteca 1248 que já saiu. Se você não viu, dá uma olhada lá, é essa capa aqui. Vai na aba vídeos, você terá todas as informações. E sem enrolação, agora vamos aí para o jogo 1, Sporting Cristal e Palmeiras. O que eu trago aqui de informação que o Sporting Cristal, seu último jogo, Campeonato Peruano, empatou em 2-2 com o Cusco. Pela Libertadores venceu o Barranquilla por 2-0 e jogando fora de casa perdeu para o Comerciantes por 1-0 o Campeonato Peruano. Já o Palmeiras empatou em casa com o Santos. Na Libertadores, outro empate com o Cerro Porteño em 1-1 e jogando fora de casa venceu o Bragantino por 1-0. A classificação do grupo na Libertadores, o Sporting Cristal é o líder em 3 jogos, 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Palmeiras vem na segunda posição com 3 jogos, tem 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e ainda não perdeu. Próximo jogo aí do Sporting Cristal será fora de casa contra o Alianza. Já o Palmeiras ele vai jogar fora de casa contra o Remo. Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, pessoal, é com os times argentinos, hein? Eles têm jogos importantes aí depois da Libertadores. Vou passar aqui pelos times argentinos, vocês vão ver por quê. No confronto direto entre eles, 1 vitória para o Sporting Cristal, nenhum empate e 4 vitórias para o Palmeiras. O último confronto foi agora em 2026, no mês 4. Palmeiras jogando em casa venceu o Sporting por 2-1. Antes disso, em 2025, o Palmeiras jogando em casa venceu por 6-0. Tô acreditando numa partida bem mais difícil. O Sporting Cristal é o líder do campeonato. O Palmeiras, né, tá vindo desse empate contra o Santos em casa. Sporting Cristal também foi jogar lá na altitude e empatou com o Cusco. E aqui, como o empate é o que menos acontece nesse confronto, eu tô indo de Sporting Cristal, mas também tô acreditando numa vitória aí do Palmeiras. Palpite difícil, hein? Vamos agora para o jogo 2, Riestra e Grêmio. O Riestra, jogando fora de casa, empatou com o Lanús em 0-0 seu último jogo. Em casa, venceu o Torque por 2-1 Copa Sul-Americana e jogando em casa venceu o Independiente por 2-0 no Argentino. Já o Grêmio, fora de casa, empatou com o Atlético Paranaense em 0-0. Na Copa Sul-Americana, outro empate em 0-0 com o Palestino e jogando em casa pelo Brasileirão, venceu o Curitiba por 1-0. A classificação do grupo, o Grêmio é o segundo colocado com 3 jogos, tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. O Riestra praticamente os mesmos números, vem na terceira posição com 3 jogos, 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Próximo jogo aí do Riestra será fora de casa contra o Torque, Copa Sul-Americana, então terá um tempo aí para descansar, pode vir com força máxima aí contra o Grêmio. Já o Grêmio, pelo Brasileirão em casa, vai enfrentar o Flamengo em jogo difícil. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória do Riestra, nenhum empate e 1 vitória do Grêmio. O último confronto foi já nesse mês aí, mês 4 de 2026, pela Copa Sul-Americana. O Grêmio em casa venceu por 1-0. Grêmio é um time que vem empatando bastante, dificuldades para fazer gols, principalmente quando joga fora de casa. O primeiro jogo foi apenas 1-0. Tô acreditando um pouquinho mais no Riestra agora jogando em casa. Os números na classificação muito parecidos, mas aqui eu tô usando um duplo. Eu tô indo de Riestra e empate entre eles. No jogo 3, Juventude e Atlético Mineiro. Juventude, seu último jogo pelo Campeonato Uruguaio em casa, venceu o Wanderers por 2-1. Pela Copa Sul-Americana, venceu o Porto Cabello por 4-0 em casa. E jogando em casa, empatou com o Liverpool de Montevidéu por 1-1. Já o Atlético Mineiro, né, tá vindo de uma excelente vitória em cima do Cruzeiro fora de casa por 3-1. A Copa Sul-Americana perdeu para o Cienciano por 1-0. E jogando em casa, perdeu para o Flamengo por 4-0. Classificação do grupo. Juventude, ele é o segundo colocado com 3 jogos, tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Já o Atlético Mineiro vem na quarta posição com 3 jogos, tem 3 pontos, 1 vitória, nenhum empate e 2 derrotas. Próximo jogo do Juventude será fora de casa pro Defensor, Campeonato Uruguaio, e o Atlético Mineiro vai jogar contra o Botafogo em casa. Últimos confrontos entre eles, apenas um jogo, agora nesse mês também, mês 4 de 2026, vitória do Atlético Mineiro em casa por 2-1 na Copa Sul-Americana. Bom, o Atlético Mineiro venceu o primeiro jogo
jogo com placar apertado, 2-1. O que a gente pode ver ali que o Juventude é um time que marca muitos gols, tem 6 gols marcados e tomou 3. Já o Atlético Mineiro na Copa Sul-Americana marcou 3 e tomou 4. Tô levando muito em consideração essa informação. E o Juventude jogando em casa. Então aqui eu tô indo seco no Juventude. Nesse meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos, já usei 2 e vou deixar os outros 3, né, para outras partidas que considero um pouco mais difíceis. Indo agora para o jogo 4, Barcelona e Boca Juniors. Barcelona, seu último jogo, empatou com Manta, campeonato equatoriano, em 1-1. Na Libertadores em casa perdeu para a Universidade Católica por 2-1. E jogando fora de casa, campeonato equatoriano, 1-1 contra o Orense. Já o Boca Juniors fora de casa venceu o Central Córdoba por 2-1, campeonato argentino. Na Libertadores perdeu no finalzinho da partida para o Cruzeiro por 1-0. Campeonato argentino venceu Defensa e Justiça por 4-0. Classificação do grupo: Boca é o segundo com 3 jogos, em 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Já o Barcelona, ele vem na quarta posição com 3 jogos, não tem nenhum ponto, nenhuma vitória, nenhum empate, são 3 derrotas. Próximo jogo aí do Barcelona será fora de casa contra o Del Valle, campeonato equatoriano, e o Boca Juniors não terá campeonato argentino. O próximo jogo será Libertadores só no dia 19, então Boca também pode vir com força máxima aqui. E o jogo do Boca contra o Cruzeiro. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Barcelona, um empate e 3 vitórias para o Boca. O último confronto agora no mês 4 de 2026, o Boca em casa venceu por 3-0. Antes disso, só em 2021, empate na casa do Boca em 0-0. E tô levando muito em consideração essa boa campanha que o Boca vem fazendo. Perdeu para o Cruzeiro, mas não fez um mau jogo. A gente pode ver que o Barcelona tem um ataque bem ruim, só conseguiu fazer seu gol aí na última rodada, tem apenas um gol e tomou 6. E aqui eu tô acreditando no Boca mesmo jogando fora de casa, tô indo seco no Boca Juniors. Indo agora para o jogo 5, Always Red e Lanús. O último jogo do Always Red, campeonato boliviano, venceu o Nacional Potosí em casa por 3-1. Na Libertadores perdeu para o Mirassol por 2-0 fora de casa. E jogando fora de casa venceu o Guabira por 2-1, campeonato boliviano. Já o Lanús empatou 0-0 em casa com o Riestra. Na Libertadores venceu a LDU por 1-0. E jogando em casa o campeonato argentino, empate com o Central Córdoba em 0-0. Classificação do grupo: Lanús é o segundo colocado com 3 jogos. Tem 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Já o Always Red está na quarta posição com 3 jogos, não tem ponto, nem vitória nem empate e são 3 derrotas consecutivas. Próximo jogo aí do Always Red será pelo campeonato boliviano fora de casa contra o Independiente. E o Lanús vai jogar fora de casa também, campeonato argentino contra o Argentinos. Aqui eu falei para tomar cuidado com os jogos dos times argentinos, porque esse próximo jogo é pelas oitavas de final do campeonato argentino. É difícil saber, né, qual que é a prioridade para eles, campeonato argentino ou Libertadores. Acredito que seja Libertadores, mas vai que o Lanús poupe alguns jogadores, né? Vai enfrentar um time fraco que é o Always Red, então pode vir com um time misto. Últimos confrontos entre eles, apenas um jogo. Esse mês 4 de 2026, o Lanús em casa venceu por 1-0. Já jogo pela Libertadores. Bom, aqui não tem muito o que dizer. Always Red é um time muito ruim, pode surpreender. A minha dúvida aqui é se o Lanús vai vir com o time titular, devido a essas oitavas de final aí do campeonato argentino, mas tô acreditando que sim. Então aqui eu tô indo seco no Lanús, mesmo jogando fora de casa. Indo agora para o jogo 6, o poderoso Recoleta contra o Santos. Último jogo aí do Recoleta, 2-1 contra o Cerro Porteño, campeonato paraguaio. Jogando em casa na Copa Sul-Americana, empatou com o Cuenca em 0-0. E jogando fora de casa pelo campeonato paraguaio, perdeu para o Nacional por 2-1. Já o Santos empatou com o Palmeiras fora de casa em 1-1. Pela Copa Sul-Americana, outro empate fora de casa com o São Lourenço também em 1-1. E jogando fora de casa contra o Bahia, outro empate em 2-2. Classificação do grupo: o Recoleta é o terceiro colocado com 3 jogos, tem 3 pontos, nenhuma vitória, 3 empates e não perdeu, hein? Já o Santos vem na quarta posição com 3 jogos, tem 2 pontos, nenhuma vitória, 2 empates e 1 derrota. Próximo jogo aí do Recoleta será fora de casa contra o Ameliano e o Santos vai jogar em casa contra o Bragantino. Últimos confrontos entre eles, apenas um confronto, foi um empate na Vila Belmiro em 1-1 no mês passado. Bom, um palpite que no mínimo, né, deveria ter um duplo. O Recoleta veio com o time em reserva e conseguiu um empate
empate contra o Santos. Eles estão até bem classificados ali no grupo, tá na frente do Santos ainda. Será que teve uma virada de chave e agora eles estão dando mais prioridade também para a Copa Sul-Americana? Será que vão vir com o time titular e ainda jogando em casa? Bom, pelo que o Santos apresentou contra o Palmeiras, tem a volta aí do Neymar, é bem capaz que o Neymar jogue essa partida. E aqui eu tô acreditando um pouquinho mais no Santos, tô indo de Santos. Se você tiver condições de colocar mais duplos, eu colocaria um empate entre eles. Indo agora para o jogo 7, Cusco e Estudiantes. Último jogo do Cusco contra o Sporting Cristal Campeonato Peruano, empate em 2-2. Pela Libertadores perdeu para o DIM por 1-0 e Campeonato Peruano em casa venceu o Huancayo por 2-1. Já o Estudiantes fora de casa venceu o Platense por 2-0 no Campeonato Argentino. Na Libertadores em casa empatou com o Flamengo em 1-1 e Campeonato Argentino em casa empate com o Talleres em 0-0. Classificação do grupo: Estudiantes é o segundo colocado com 3 jogos, tem 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e não perdeu. Já o Cusco é o último do grupo, em 3 jogos, não tem ponto, não tem vitória, não tem empate e tem 3 derrotas. Próximo jogo aí do Cusco será em casa contra o Los Chancas e o Estudiantes vai jogar em casa contra o Racing, oitavas de final, hein? Cuidado aí com as escalações dos times argentinos. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória do Cusco, 1 empate e 2 vitórias do Estudiantes. O último confronto foi no mês passado, Estudiantes em casa venceu por 2-1. Antes disso, só em 2018, na casa do Cusco, empate em 0-0 pela Libertadores. Bom, nesse confronto aqui eu tô me baseando pelo jogo do Flamengo, que foi jogar lá e teve dificuldades devido à altitude. O que pesa aqui também que o Estudiantes tem essa oitavas de final aqui fazer contra o Racing. Tô acreditando muito mais aí no Estudiantes, mas devido à altitude, oitavas de final, Cusco jogando em casa, tô tentando uma surpresa aqui que é o Cusco vencer, mas sinceramente eu acho que o Estudiantes vence essa partida, viu? Indo agora para o jogo 8, La Guaira e Bolívar. Último jogo aí do La Guaira, 1-1 fora de casa contra o Porto Cabedelo, campeonato venezuelano. Pela Libertadores perdeu para o Rivadavia fora de casa por 4-1 e campeonato venezuelano em fora de casa venceu o Trujillanos por 1-0. Já o Bolívar fora de casa venceu o São José por 2-1, em casa venceu o Fluminense na Libertadores por 2-0 e jogando em casa o campeonato boliviano 6-0 em cima do Real Tomayapo. Classificação do grupo: Bolívar é o segundo com 3 jogos, tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Já o La Guaira é o terceiro do grupo com 3 jogos, tem 2 pontos, nenhuma vitória, 2 empates e 1 derrota. Próximo jogo aí do La Guaira será em casa contra a Portuguesa, campeonato venezuelano, e o Bolívar vai jogar fora de casa contra o Blumen, campeonato boliviano. Últimos confrontos entre eles, apenas um jogo agora no mês 4 de 2026, empate entre eles na casa do Bolívar por 1-1 na Libertadores. Bom, é um palpite difícil porque a gente pode ver ali que o Bolívar marca poucos gols, apenas 3 gols na Libertadores. O primeiro jogo entre eles foi um empate em 1-1. Tô levando em consideração o La Guaira jogando em casa, porém a gente pode ver que o La Guaira ainda não venceu. Mesmo assim, tô acreditando nessa primeira vitória, eu tô indo de La Guaira, mas também tô colocando um empate entre eles aqui por considerar o Bolívar um time melhor. Indo agora para o jogo 9, Audax Italiano e Vasco da Gama. O Audax, seu último jogo, Copa de la Liga, 1-1 contra o La Calera. Jogando fora de casa, empatou com Barracas em 1-1, Copa Sul-Americana. E pelo Campeonato Chileno em casa, outro empate com o Limache em 2-2. Já o Vasco da Gama empatou fora de casa com o Flamengo em 2-2. Copa Sul-Americana venceu o Olímpia por 3-0. E jogando fora de casa, perdeu para o Corinthians por 1-0. Classificação do grupo: o Vasco tem 3 jogos com 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. O Audax Italiano vem na segunda posição com 3 jogos, os mesmos números, 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Próximo jogo do Audax será fora de casa contra o Deportes e o Vasco da Gama vai jogar em casa contra o Atlético Paranaense. Últimos confrontos entre eles, apenas um jogo. Agora no mês 4 de 2026, o Vasco jogando em casa perdeu para o Audax por 2-1 Copa Sul-Americana. Que sempre é a dúvida, é a escalação, né? Será que o time titular vai? Será que o Renato Gaúcho vai? Essa é a dúvida. Tô levando em consideração que os números estão muito parecidos. O Audax já venceu na casa do Vasco na primeira partida e agora jogando em casa, né, tem vantagem. Tô indo seco no Audax, mas uma vitória do Vasco aqui também seria muito normal, porque aparentemente parece que o Vasco vem melhorando aí nos campeonatos.
Indo agora para o jogo 10, Rivadavia e Fluminense, em jogo decisivo para o Fluminense. Último jogo aí do Rivadavia, fora de casa empatou com o Aldosivi em 1 a 1, em casa venceu o Laguaira por 4 a 1 Libertadores e pelo Campeonato Argentino em casa venceu o Gimnasia por 5 a 1. Já o Fluminense, fora de casa perdeu para o Internacional por 2 a 0, na Libertadores perdeu para o Bolívar, fora de casa também por 2 a 0 e jogando em casa venceu a Chape por 2 a 1. Classificação do grupo, Rivadavia é o líder do grupo com 3 jogos, tem 9 pontos, 3 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota em 100% na Libertadores. Já o Fluminense, ele é o quarto do grupo, último colocado, com 3 jogos, tem apenas 1 ponto, nenhuma vitória, 1 empate e 2 derrotas. Próximo jogo do Rivadavia será fora de casa contra o Laguaira, Libertadores, então terá um bom tempo aí para descansar também, pode vir com força máxima contra o Fluminense. Já o Fluminense, ele vai ter Brasileirão contra o Vitória em casa. Últimos confrontos entre eles, também último jogo só agora no mês 4 de 2026, único jogo. Libertadores, o Rivadavia venceu por 2 a 1 na casa do Fluminense, hein? Bom, para o Fluminense é um jogo decisivo. Se não vencer essa partida, praticamente está fora. Então é uma final, né, para o Fluminense. O Rivadavia, a gente pode ver que é um time que marca muitos gols e toma poucos gols. O Fluminense, nesses 3 jogos, só marcou um gol, muita dificuldade. Então vai ser complicado. E aqui, olhando essas informações, eu tô indo seco no Rivadavia. Já no jogo 11, Santa Fé e Corinthians. O último jogo aí do Santa Fé em casa venceu o Inter Bogotá por 3 a 1, campeonato colombiano. Fora de casa na Libertadores perdeu para o Platense por 2 a 1 e jogando fora de casa campeonato colombiano venceu o Pasto por 2 a 1. Já o Corinthians, fora de casa perdeu para o Mirassol por 2 a 1, jogando em casa na Libertadores venceu o Peñarol por 2 a 0 e em casa venceu o Vasco por 1 a 0. Classificação do grupo, o Corinthians é o líder com 3 jogos, tem 9 pontos, 3 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, 100% também. O Santa Fé é o terceiro do grupo com 3 jogos, tem apenas 1 ponto, nenhuma vitória, 1 empate e 2 derrotas. Próximo jogo aí do Santa Fé será pela Libertadores, terá um tempo também para descansar, vai enfrentar o Platense. Já o Corinthians vai ter o clássico contra o São Paulo no final de semana. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Santa Fé, 1 empate e 2 vitórias para o Corinthians. Último confronto, como a gente viu ali em cima, né, foi agora no mês 4 de 2026, o Corinthians em casa venceu por 2 a 0. Antes disso, somente em 2016, Santa Fé em casa foi um empate em 1 a 1. O Corinthians está bem classificado no grupo, é o líder, pode poupar alguns jogadores se quiser. Já para o Santa Fé é um jogo de vida ou morte, precisa vencer o Corinthians para continuar sonhando, então acredito que vai ser um jogo bem pegado. Como o Corinthians é um time que vem tomando poucos gols, a gente pode ver ali que na Libertadores não tomou gol ainda, tô acreditando no empate aqui entre eles, tô indo seco nesse empate. Se eu fosse de duplo nesse jogo, eu colocaria Corinthians, porque a gente pode ver ali que o time do Santa Fé toma muitos gols nessa Libertadores e tem um histórico ruim contra o Corinthians aqui no confronto direto, né? Indo agora para o jogo 12, Botafogo e Racing, jogo com muita rivalidade nos últimos anos. Botafogo em casa, hein, tomou a virada do Remo, 2 a 1 pelo Brasileirão. Jogando em casa venceu o Independiente por 3 a 0 Copa Sul-Americana e jogando em casa empate com o Internacional em 2 a 2. Já o Racing 0 a 0 contra o Huracan, campeonato argentino. Na Copa Sul-Americana outro empate em 1 a 1 contra o Caracas e jogando em casa campeonato argentino mais um empate em 1 a 1 contra o Barracas. Classificação do grupo, o Botafogo é o líder com 3 jogos, tem 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e ainda não perdeu. O Racing é o terceiro colocado com 3 jogos, tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Próximo jogo do Botafogo será fora de casa contra o Atlético Mineiro e o Racing vai ter oitavas de final contra o Estudiantes. Pode ser que o Racing venha com um time misto, poupe, acredito que não, né, mas pode acontecer. Últimos confrontos entre eles, 1 vitória para o Botafogo, não há empates e 2 vitórias para o Racing. O último confronto foi no mês passado, o Racing jogando em casa perdeu por 3 a 2 na Copa Sul-Americana e pela Recopa, em fevereiro do ano passado, o Botafogo jogando em casa perdeu para o Racing por 2 a 0. O Botafogo perdeu para o Remo, não jogou mal, o problema é que não fez os gols, né, e ainda tomou a virada. O Botafogo venceu o Racing, né, lá, acredito que pode repetir aqui de novo. Tô indo seco no Botafogo, acredito que o Racing também tá pensando nessas oitavas de final aí do Campeonato Argentino e isso pode atrapalhar um pouco. Se eu fosse de duplo nesse jogo, iria de duplo aberto, porque o empate é o que menos acontece nesse confronto.
Indo agora para o jogo 13, Tolima e Nacional. Tolima, seu último jogo campeonato colombiano, empatou em casa com o Cali em 1-1. Na Libertadores venceu o Quimbo por 3-0 e jogando fora de casa campeonato colombiano, perdeu para o Milionários por 2-0. Já o Nacional fora de casa perdeu para o Albion por 3-2 campeonato uruguaio. Na Libertadores perdeu por 4-2 fora de casa para o Universitário e jogando em casa campeonato uruguaio, perdeu para o Danúbio por 2-1, hein? Que fase ruim aí do Nacional. O Tolima é o líder do grupo com 3 jogos, tem 4 pontos, uma vitória, um empate e uma derrota. O Nacional vem na segunda posição com os mesmos números, 3 jogos, 4 pontos, uma vitória, um empate e uma derrota. O que a gente pode ficar atento ali é que o Nacional faz muitos gols, mas toma muitos, né? 6-6. Próximo jogo aí do Tolima será fora de casa na Libertadores com o Quimbo, então muito tempo para descansar, vai vir com o time força máxima. Já o Nacional em casa vai enfrentar o Cerro, campeonato uruguaio. Últimos confrontos entre eles, somente esse jogo do mês passado, na casa do Nacional, o Nacional venceu por 3-1. Já pela Libertadores, hein? Que palpite complicado esse, hein? Bom, olhando essas informações aqui, muito equilíbrio nesse confronto. Tolima tem essa vantagem de jogar em casa, mas o último jogo o Nacional venceu bem por 3-1. É um palpite onde tudo pode acontecer. Aqui eu tô usando o meu último duplo, eu tô indo de Tolima por estar jogando em casa, mas também tô acreditando aí numa vitória do Nacional, hein? Jogo complicado também. E jogo 14, Universidade Católica e Cruzeiro. Último jogo aí do Universidade, empate na Copa da La Liga por 2-2. Pela Libertadores, jogando fora de casa, venceu o Barcelona por 2-1. E pelo Campeonato Chileno, também fora de casa, perdeu para a Universidade do Chile por 1-0. Já o Cruzeiro, em casa, perdeu para o Atlético Mineiro por 3-1. Em casa, venceu o Boca Juniors por 1-0. E jogando fora de casa, venceu o Remo por 1-0. Classificação do grupo, Universidade Católica é o líder, com 3 jogos tem 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e uma derrota. Já o Cruzeiro, ele é o terceiro colocado com 3 jogos, também tem 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e uma derrota, em números iguais. Próximo jogo aí da Universidade Católica será em casa contra o Nublense, Copa da La Liga. Já o Cruzeiro, ele vai jogar fora de casa contra o Bahia, Campeonato Brasileiro. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para a Universidade Católica. O jogo foi agora no mês passado. Na casa do Cruzeiro, a Universidade ganhou por 2-1, Libertadores, hein? Bom, como o primeiro jogo a Universidade já venceu, o Cruzeiro, né, deu essa decepcionada aí contra o Atlético Mineiro. É um time que também vem fazendo poucos gols, né, na Libertadores. A Universidade Católica faz mais, vai estar jogando em casa e aqui, por enquanto, eu tô indo de Universidade Católica, levando em consideração o fator casa. Bom, pessoal, essas aqui foram as informações do vídeo mais completo com 5 duplos. Se você gostou, para dar aquele apoio, peço que curta esse vídeo, compartilhe, deixe novas informações aí nos comentários. Se tiver alguma crítica, algum elogio, fique à vontade, eu respondo todo mundo. Quero te agradecer demais se você assistiu esse vídeo até aqui e espero ver você em uma nova atualização aqui do canal. Vou preparar agora um vídeo com 3 duplos, dando uma refinada aqui nos nossos palpites. Até o próximo vídeo, fui!